Demônio dentro da igreja? Demônio dentro da igreja, será que pode? Tudo bom? Graça e paz, eu sou o Danielson. Quero falar sobre algumas passagens da Bíblia em que crentes ficam endemoniados na Bíblia. E o que isso pode nos trazer para ensino para a nossa vida. Mas antes de eu falar sobre isso, aproveita, curte esse vídeo, se inscreva no meu perfil, caso tu não é inscrito ainda, me segue. E depois que assistir esse vídeo, comenta o que tu achou, o que tu acrescentaria, quais são as tuas dúvidas sobre o assunto, pode ser também, ou sugira um novo assunto. Eu estava lendo agora pela manhã Marcos capítulo 1 e me chamou a atenção uma coisa que está cá. Marcos capítulo 1, versículo 21, dá para ler até o 28, né? Mas assim, depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: "Que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a Galileia. Olha só, era um culto de ensino, era dentro de um ambiente, hoje a gente podia chamar, sei lá, de escola bíblica, era uma sinagoga, um lugar onde se ensinava a palavra de Deus. E justamente num dia de culto, num dia de ensino, num dia que a palavra estava sendo pregada, Jesus estava ensinando, não era uma pregação evangelística, era um ensino doutrinário, e um espírito imundo se manifesta numa pessoa. E isso me faz pensar, algumas pessoas dizem assim: não, essa história não pode ter demônios dentro da igreja. O diabo, ele não tem medo de ambientes, né? Porque o verdadeiro templo de Deus não é aquele prédio onde a igreja se reúne. O verdadeiro templo de Deus somos nós, e o Espírito Santo habita em nós. Então, assim, o diabo, ele pode sim entrar dentro de um templo feito por mãos humanas. E ele só pode entrar feito nesse templo que é do Espírito Santo, se o Espírito Santo não estiver lá. Então, uma pessoa que não busca a presença de Deus, mesmo sendo religioso, porque essa pessoa estava na hora certa, estava na sinagoga, e mesmo assim estava endemoniado, mas não adianta simplesmente tu frequentar o templo, não adianta simplesmente se dizer religioso, ou até ter uma prática religiosa. Se tu não se enche do Espírito Santo, o inimigo pode sim entrar na sua vida, como foi o caso desse homem. Ele era religioso, ele ia na sinagoga, ele foi assistir um ensino de Jesus, mas estava com o diabo lá. E daí o diabo se manifestou como? Se manifestou falando em voz, mudando de voz, aquilo. Não, o que mostra, ele foi confrontar a doutrina. Para de falar isso, Jesus, isso tu tá me atrapalhando, tu quer atrapalhar a gente? É isso mesmo, quando a pessoa não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, ela se irrita com qualquer coisa, com qualquer doutrina, com qualquer ensino que confronte o seu pecado, que confronte a sua carnalidade, e foi isso que irritou o endemoniado dentro da sinagoga. E hoje em dia também, a pessoa assim que diz: essas pregação é muito forte, eu só quero saber de pregação que fala de bênção, de vitória, eu não quero saber de confronto. Isso é sinal da falta do Espírito Santo e da manipulação de demônios. Tem uma outra história assim muito chocante lá no final do ministério de Jesus, na Santa Ceia, na última ceia, em que Judas estava na ceia com Jesus, Judas, discípulo de Jesus, né? E mesmo na ceia, mesmo no ambiente de adoração da palavra, num ambiente intenso da presença de Deus, a pessoa vazia de Deus por dentro acaba se deixando dominar pelo diabo. Não se engane, não é os aspectos externos. A nossa resistência é submeter-se a Deus internamente, estar em comunhão com Deus, e assim o diabo não pode atuar. Pense nisso, comente.